A energia termonuclear é a energia obtida, né, através da fusão nuclear de núcleos leves, né, de átomos leves, né, que se encontram no interior das estrelas, né? Então as estrelas, elas são compostas basicamente por hidrogênio e hélio, né? Então como a temperatura da estrela, no caso, por exemplo, o Sol, é muito grande, né? Então a agitação térmica é muito grande e esses núcleos, eles se aproximam a uma distância da ordem do tamanho do núcleo, né? E as interações fortes se encarregam em fundir esses dois núcleos. Então você tem como elemento básico, você tem o hidrogênio, né? Então esse hidrogênio, ele acaba fundindo dois átomos de hidrogênio, acaba fundindo e formando um átomo de hélio. Nesse processo de fusão, ele libera um nêutron com altíssima energia, né? Então, e essa energia, então, depois ela é utilizada para se produzir energia elétrica. Essa é a ideia, né? Isso acontece no interior das estrelas. Para você produzir essa fusão, você precisa de dois ingredientes básicos, que seria temperatura, né? Então você precisa aquecer esse gás a uma temperatura, nas estrelas a temperatura é da ordem de 15 a 20 milhões de graus, né, kelvins. Nos laboratórios essa temperatura tem que ser maior ainda, tem que chegar à ordem dos 100 milhões, né? Então você precisa de temperatura, você precisa de confinar, você precisa de confinamento. Então o que se faz normalmente em laboratório é tentar reproduzir essas reações que acontecem no interior das estrelas. Essa é a principal objetivo das pesquisas, né? Então é produzir a mesma energia que as estrelas produzem, né? Só que em laboratório. Existem basicamente dois tipos de máquinas, né? Uma máquina o tokamak, né? Tokamak é um cronônimo da palavra russa, né? São câmeras toroidais para confinamento magnético. E isso foi inventado pelos russos na década de 50, né? E paralelamente os americanos inventaram uma máquina chamada Stellarator, né? Que também é parecida com essa daqui, né? Tá? Então essas máquinas são como se fossem protótipos de reatores para a fusão nuclear, né? No Instituto de Física a gente tem um tokamak, isso aqui é um tokamak de tamanho pequeno, né? Os tokamaks hoje, os tamanhos deles são gigantes, né? Você pode perguntar como uma máquina de tamanho pequeno pode contribuir nas pesquisas de fusão, né? Na realidade, existe essas pesquisas, elas ainda estão em andamento, né? Não se tem ainda a solução já fechada, como será um reator de fusão, né? Embora hoje a gente está construindo um reator de fusão na França, né? Cadarache, mas existem muitas questões em aberto, né? Então as máquinas pequenas, elas normalmente são utilizadas para fazer leis de escalas, né? Então o que se faz normalmente, você observa um fenômeno numa máquina pequena, uma máquina de tamanho médio e numa máquina grande, né? E aí tenta extrapolar como seria esse fenômeno, por exemplo, numa máquina do tamanho de um reator de fusão, né? Então elas são muito importantes para a construção de lei de escalas e para medir fenômenos, por exemplo, como turbulência, coisas que acontecem na borda de um reator de fusão, né? Então o nosso plasma aqui no centro, né, ele vai ter mais ou menos a temperatura que vai ter um reator de fusão na borda, né? Só que o reator é uma máquina muito grande, difícil de mexer com ela, então é melhor que se faça as experiências em máquinas pequenas para depois aplicar, né, em um reator de fusão. Gostou? Para saber mais sobre o trabalho do professor José Helder e fusão nuclear, cheque os links na descrição. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações.